Oi, tudo bem? Ah, Você já ouviu falar de a fantasia? Bom, uma expressão que talvez você estranhe, pois não é tão comum assim. Então hoje vamos falar um pouco mais sobre esta condição. Eu sou Carlosinho e seja bem-vindo ao Caminhos da Mente. A fantasia ou cegueira da mente é o nome dado a esta condição. Cerca de 2,5% da população mundial sofre com esta disfunção, afetados por uma incapacidade de imaginar e descrever imagens mentais. É como se quando fecha os olhos, você fica em um breu total. É tipo essa tela, tudo fica preto, você não consegue ver nada. É assustador, não é mesmo? Bom, algumas pessoas relatam enxergar quase que um modelo 3D quadriculado, como esse que está sendo mostrado. Já outros relatam que têm dificuldades em realizar atividades comuns do dia a dia, como reconhecer rostos e visualizar cenários, quando vê algum tipo de livro. Bom, existem testes, é claro, no qual você pode realizar e descobrir se tem ou não esta condição. O mais famoso deles consiste em um especialista pedir que você feche os olhos enquanto ele descreve um determinado objeto, na tentativa de que você tente visualizar o que foi descrito, mesmo estando com os olhos fechados. Se caso você conseguir visualizar nitidamente o objeto descrito, ok, tudo bem, você tem uma imaginação normal. Mas se caso com todas as descrições do objeto não conseguir, é provável que você tenha fantasia. É bom lembrar que pessoas com a fantasia têm uma memória geográfica menos vívidas, tipo o lugar onde você passou as festas de fim de ano, ou se até fez uma viagem. Bom, você sabe, você conhece o lugar, você sabe como chegar, mas se te perguntam, com qual roupa você tava, a cor da casa que você tava, você meio que não vai conseguir lembrar nitidamente, sabe? Você vai dizer, oxe, como assim? Qual roupa? Que casa que eu tava? Eu tava com essa roupa, tava com essa casa. Aí a pessoa, tá, mas você consegue me dizer exatamente com todos os detalhes como é a casa, como é a roupa? Você vai dizer, não. Se eu fecho os olhos, eu não consigo ver esses detalhes, eu não consigo perceber esses detalhes. E isso é meio perturbador. Então, pessoas com a fantasia, uma conversa onde ela seja bem detalhada, onde a pessoa diz, tá, mas fulano tava com esse relógio, ciclano com esse óculos, é uma conversa bem desconfortável. Ainda seguindo sobre estes aspectos que pessoas com a fantasia elas tendem a ter, um bem peculiar é que pessoas com a fantasia elas têm menos reações de medo, sabe? Quando leem um texto ameaçador, é bem diferente da pessoa que, que consegue imaginar e ler esse texto e vai visualizar a cena com todos os detalhes. Ela vai ter uma reação de medo quase que instantânea. Tá, mas quando que começou, quando que surgiu tudo isso, você deve estar me perguntando. E bom, os estudos são bem recentes, ali por volta dos anos 2000. Mas descrições desse termo já haviam sido relatadas antes. Essa incapacidade de visualizar imagens foi dita na literatura médica por Francis Galton em 1880. Galton ele observou que a ideia de uma imagem mental era desconhecida, sabe? Galton descreveu que eles tinham uma incapacidade mental que não conheciam e assumiam que quando as pessoas descreviam imagens mentais, elas estavam naturalmente romantizando. Isso depois dele ter realizado o teste com algumas pessoas e colegas. Em 2005, Adam Zeman, da Escola Médica e Universidade de Exeter, no Reino Unido, recebeu um paciente de 65 anos com uma queixa até então inédita. O homem disse que, depois de passar por um pequeno procedimento cirúrgico, e o homem ao qual Zeman e os seus colegas se referem apenas como MX percebeu de repente que não conseguia mais visualizar imagens mentalmente. Ele se submeteu a alguns testes com o Dr. Zeman. Ele constatou que alguns casos de fantasia ou podem ser por lesões ou então podem ser congênitos, sabe? Ou familiar ou por trauma. Certo, mas e como a fantasia afeta o dia a dia das pessoas? E bom, de forma nenhuma. Sabe, não mudei nada. Para você ter noção, o ex-presidente da Pixar,
ele descobriu que tinha fantasia ali mesmo em um estúdio e foi um choque, pois ele trabalhava com aquilo, com fantasias, aquelas animações lindas da Pixar. A maioria das pessoas consegue fechar os olhos e formar imagens dentro da cabeça, como ao contar carneirinhos ou pensar no rosto de um ente querido. Mas Ed Catmull, de 74 anos, tem uma condição chamada a fantasia, na qual as pessoas não conseguem visualizar de forma alguma imagens mentais. Depois de descobrir, ele fez uma pesquisa dentro da própria Pixar e descobriu que os melhores animadores, alguns deles, também apresentavam esta condição. Outro caso é do músico e compositor Lucas ART, dono do canal 7 Minutos. Em entrevista ao Flow Podcast, ele fala um pouco sobre quando descobriu do que se tratava essa condição e se sentia mal por saber que faltava algo em si. Isso de falta algo em mim é um relato que pessoas com a fantasia dizem sentir, sabe? Se sentem diferentes ou incompletos. E isso é muito, muito ruim. Ruim demais, é perturbador. Às vezes você sentir que falta algo. E bom, se você se identificou ou tem a fantasia, você não precisa se sentir mal ou incompleto, pois existem vários e vários ilustradores, artistas e roteiristas com esta mesma condição, como o caso dos animadores da Pixar. Eu sei que é assustador fechar os olhos e não conseguir visualizar nada na mente. Algo que para outras pessoas é tão normal, mas nada disso te impede de ser uma pessoa incrível e cheia de vida. E bom, esse foi o nosso vídeo falando um pouco sobre a fantasia. E não se esqueça, se você tem ou não a fantasia, você é especial de qualquer jeito. Bom, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. E se gostou, compartilha e se inscreve no canal.